Ordem é uma série grande, tem seus 6 aninhos e tem vários detalhes que passaram e não são muito comentados, ou foram esquecidos, mas são pequenas coisas que a gente pode trazer que eu sinto que dá um vídeo interessante. Acho que vocês conhecem esse senhorzinho aqui. Ele é o combatente monstruoso de morte, o grande Aeternus, guardião da morte. Mas por que ele está aqui? Por que tem um detalhe interessante sobre ele? Muito simples, meu caro compatriota. Essas pequenas marcas de morte deixadas no olho dele são exatamente as mesmas de um serzinho que aparece no livro de regras. Grande Sempternal, um dos bichos com o design mais da hora de ordem pra mim. Ele é o guardião da morte. Ele é alguém que guarda algo. E a descrição do nosso querido Sempternal é a seguinte: é comum encontrar ocultistas e pessoas com um alto nível de exposição paranormal com sua aparência e percepção da realidade deformadas pelo outro lado. Não é? Não é? Mas o que aconteceria se essa exposição fosse estendida e repetida em ciclos por inúmeras gerações? O Sempternal é o resultado da manifestação da morte através de uma evolução gradual passada por inúmeras gerações de uma civilização isolada. Isolada, né? Acho que é muito difícil encontrar alguém na vida real com roupas assim, né? Tirando no evento de cosplay. Interessante, né? O que um dia já foi humano, hoje é uma figura esquelética bizarra e retorcida com os olhos pretos, pele acinzentada. Ele emite sons invertidos e macabros. Sons invertidos é um conceito muito da hora, eu nunca tinha pensado nisso. Pelo menos em criatura de morte. Que aparentam ser uma linguagem distorcida que apenas aqueles também distorcidos pela morte conseguem compreender. Isso é da hora também. O Eternal parece viver em algum tipo de sociedade com outras criaturas similares a ele. Talvez como um vestígio de sua origem, mas qualquer rastro de necessidade básicas humanas foi completamente desfeito. O Sempiternal não é humano, apesar de ter se originado de humanos. Ele não bebe, ele não come, ele não dorme. É importante notar que, apesar de sua aparência magra, ele é uma criatura extremamente perigosa, em especial por ter desenvolvido uma espécie de sexto sentido. O Sempiternal consegue manipular a própria percepção do tempo, percebendo a realidade de forma acelerada ou desacelerada conforme bem entender. O Sempiternal é um retrato da perversidade do paranormal dentro da realidade. Será que existe um resquício de consciência humana por trás dos olhos destruídos pela morte? Completamente associado, tá? Completamente, não tem nem como. As vestes, guardião da morte em ciclos de gerações, né? Isso, eu tenho muita certeza que isso é dentro de um santo berço. Um santo berço de temática mais medieval bruta, assim. Que durou muito, um santo berço que durou muito. Será que se o santo berço de Carpazien tivesse durado mais como uma civilização, ele teria criaturas tipo um sempiternal? Porque, né, pra mim, tudo indica um santo berço. A não ser que tenha outras civilizações de morte. Inclusive, um detalhe que não é muito comentado, mas eu adoro essa massa dele, que é uma caveira de cor invertida. Então fica de se pensar, né? Existe um santo berço da Nube por aí. Será? Será? E a Nube também já se foi de Cobes. Será que uma civilização ficou abandonada por tanto tempo para gerar um sempiternal na realidade? Será? Eu quero que apareça, hein? Eu gosto muito desse bicho. E outra coisa, mas é mais tranquilinho. Tem uma arte do próprio sempiternal. Na wiki diz que é ele. E pelas garras parece, né? Pelos negocinhos aqui. Então, pouco comentado também. Tem uma artezinha extra dele. Próximo detalhe. Esse é interessante. Existe o grande símbolo do síndico Sidney. Este símbolo que eles estavam no episódio 1. Não lembro se no episódio 2 eles também continuavam nessa cena, mas enfim. No episódio 1 já tem eles com esse grande símbolo. E a gente não sabe para que serve esse símbolo. E eu acho interessante porque eles é todo voltado pro sangue, né? O Síndico Cid acho que só tem rituais de sangue, mas isso é um ritual de conhecimento. E aqui, o que tá escrito dentro, créditos totais ao Wiki, né? Descubra e perceba o real propósito da tua própria entidade. Revele-se na ignorância que se escolhe banhar. Descubra e perceba o real propósito da tua entidade. Abra a sua percepção a uma infinidade superior. Interessante, não sabemos o que é esse símbolo, mas eu acho deveras interessante. Eu adoraria uma explicaçãozinha sobre ele, ou no Arquivo Secretos Futuro, ou talvez no próprio Apocalipse, porque, pelo que é descrito, é algo bem interessante. Me chamou bastante atenção.
Esse aqui é especial. Eu acho muito curioso esse detalhe. E muito interessante. E curioso porque ninguém nunca comentou sobre isso. Pelo menos que eu nunca vi. Esse ritual aqui, ele é muito pouco é sacanagem. Bem pouco comentado. Eu acho que nunca vi uma pessoa falando sobre ele depois do episódio do empape. O que aconteceu? Esse é o ritual que você derrete criaturas de sangue. Acho que é derreter criaturas de sangue o nome desse ritual. Ele é o que o Dante usou pra derrotar o empape e perdeu todos os pontos de conjuração na época usando ele. Pra depois ele finalizar ele com uma corrente. Muito da hora. Mas, enfim. Ele derrete criaturas de sangue. Ele é feito pra derreter criaturas de sangue. E o único elemento dele é sangue. E ele tem isso aqui de libertar, negar, reverter ou voltar. Só que a gente já fala disso aqui, porque faz sentido. Reverter o sangue, você derrota criaturas de sangue. Só que esse ritual só tem sangue. Porque o sangue se autodestruiria. Ele pode fazer isso? O sangue pode destruir o próprio sangue? Porque se... E também como que o paranormal lida com esse voltar barra reverter, sendo que só tem um dele? Porque eu acho que a única situação que a gente vê aí é essa, de um elemento se autodestruindo. É o sangue revertendo o próprio sangue. Porque não tem morte aqui. Nem na hora de descrever o ritual. É porque ele só tem que enrolar um arame farpado no braço, um negócio assim pra usar o ritual. Então não tem morte. Então é o sangue se destruindo. Mas onde eu quero chegar? Por que que o paranormal iria querer se destruir? Porque isso aqui existe no sentido de de negar ou voltar. Reverter até dá pra pensar um pouco, mas também reverter. Por que que o paranormal iria contra ele mesmo? Isso aqui é um detalhe muito curioso que eu nunca vi ninguém comentando. E esse ritual nunca mais apareceu também. E ele não funcionava com criaturas além... Peraí, acho que ele não funcionava com pessoas. Ele não funciona com pessoas, ele só funciona com criaturas. Então, e tem uma diferença no sentido de que uma pessoa não dá dano, mas se você usar uma criatura de outro elemento, ele dá acho que 2d10. Então, o paranormal não quer atacar humanos com esse ritual, mas ele ataca o próprio paranormal mesmo que não seja do elemento em que ele quer destruir. Eu acho isso muito curioso. E eu fico muito encucado com esse ritual. Eu não sei se foi uma má formulação do Selbit, no sentido amplo das coisas, ou se essa é uma parte do paranormal que a gente não sabe. E eu acho muito plausível. E também o paranormal, ele não tem que fazer sentido, mas às vezes ele faz sentido. Ele tem uma lógica dentro dele. E não tem energia aqui pra ser algo completamente sem noção. Eu conseguiria ver a energia se destruindo, até porque, né, energia é puro caos. Até um pouco a morte. Mas o próprio sangue, que ele que começa as coisas e, sei lá. Curioso. Esse aqui eu vou deixar pra vocês porque só joguei ele à mesa. Comentem o que vocês acham disso aqui, que eu acho bem curioso mesmo. Quero opiniões. Esse aqui é um daqueles de curiosidades mega rápidas, que eu nunca tinha notado. Eu já vi algumas pessoas comentando depois de eu ter descoberto. Mas o símbolo de medo, que é sobre o desconhecido, ele é uma interrogação. Rapaz, eu ia morrer se não tivessem falado, tá? Porque eu nunca ia reparar isso aqui sozinho. Mas faz total sentido, né? Daí a pontinha, tem uma pontinha aqui, outra aqui. Mas se isso aqui é interrogação, o que é isso aqui? Mas pode ser, né? Valor somente estético, porque tudo eu acho super válido nesse sentido, já ter uma interrogação. Mas aí, ó, curiosidade ultra rápida. Eu ainda pretendo fazer um vídeo só sobre a Domus Aurea, mas esse aqui dá pra comentar. A Domus Aurea existiu na vida real. A Casa Dourada, em latim Domus Aurea, foi um palácio romano desenhado para tirar partido das paisagens artificiais criadas pelo coração da Roma, da Roma antiga pelo imperador Nero, depois do grande incêndio. O que também tá relacionado com RPG, porque provavelmente acho que é a mesma lore, acho que é o mesmo, só que no RPG o Veritus e o Nero construíram Domus Aurea. Mas é curioso saber que foi baseado num lugar real. Tem até estátuas assim, bem que nem aquela que eles encontram do Kushin barra Kian. Barra Veritus, né? Que era mais o Veritus do que o próprio Kushin. E esse aqui dá pra falar também que, além de ser chamado, né, Domus Aurea e Dominante Memoriae, acho que tem um momento que chamam o lugar assim, mas pode ser memória falsa. Mas isso estava escrito na parede, eu lembro.
É uma locução em língua latina que quer dizer condenação à memória. No direito romano indica a pena que consiste em ser apagado de qualquer traço de lembrança de uma pessoa. O que realmente aconteceu. Então o Cellbit usou isso aqui pra... Eu achei muito da hora, tá? Isso aqui me deixou muito hypado pra ver de novo aquele lugar. Porque tem coisas que a gente ainda não viu lá. Mas eu vou deixar isso pra falar no vídeo da Domus Aurea, que tem bastante coisa pra comentar, que esse lugar é bem estranho. Tem coisas bem esquisitas lá. Eu comentei brevemente disso em outro vídeo, mas eu acho que vale comentar aqui porque é realmente um detalhe. Os jogos do anfitrião envolvendo o diabo era literalmente caixões do diabo em que o personagem era envolto em sangue. E eu comentei no Twitter, curioso, né? Caixões do diabo e tal, não sei o que. E o Cellbit curtiu. E também tinha um jogo da morte. No começo de cada rodada, o crânio espiral irá surgir espontaneamente em uma das 3 instantes. O jogador que adquirir o crânio na rodada pode escolher outro jogador para consumir energia potencial. O jogador travado é nomeado manancial. Se o jogador estiver preso na sala protegida, ele perde um ponto de existência e o portador do crânio recupera um. Então, talvez ainda temos coisas envolvendo isso, tipo uma sala escura. A gente já sabe o que é um manancial, o que é energia potencial e, né, a relação da morte com o tempo e tal, tudo aquilo. Mas a gente ainda já tem uns crânios espiral também, mas a gente nunca viu uma sala protegida. Uma sala o quê? Protegida à morte? Protegida ao tempo? Tecnicamente, o Coliseu é. Mas assim, eu acho que dá pra se aprofundar nisso aqui ainda, né? E se o diabo tem um jogo do anfitrião que envolve as coisas dele, por que a morte não teria, né? Mas sei lá, acho que teremos coisas envolvendo isso. E, falando em jogos do anfitrião, no jogo de descobrir o impostor, quem que era o impostor no jogo da máscara, que eu comentei isso no vídeo do Nathaniel, nós temos coisas que aconteceram já no RPG. Cadê? Uma corzinha bonitinha. Aqui, vermelho. Um insuportável de morte, que matou todo mundo, que não era marcado, que foi destruído, que voltou pra casa. Bom, vamos avaliar os que a gente já sabe, né? Engraçado que todos é sobre o anfitrião, né? Faz total sentido envolvendo ele. Anfitrião, né? O diabo que fez o quê? Que não era marcado? Que não era marcado, né? O Henry. Magistrado, que foi destruído, que matou todo mundo, que voltou pra casa. E vai sobrar um, né? O diabo pode ter matado todo mundo também, mas vamos focar com o que nós temos no RPG. Que foi destruído. O magistrado foi destruído. Então, só temos duas alternativas, meus queridos. Ou o insuportável de morte voltou pra casa, ou ele que matou todo mundo. Eu acho que ele voltou pra casa, né? Porque vai ficar sobrando um. Pode ser o anfitrião que matou todo mundo também, dado o contexto. Até o próprio conhecimento. Mas, ainda assim, né? Acho que o voltou pra casa é o mais interessante. E voltou pra casa é o único que não dá pra se aplicar nem esse, nem esse, nem esse. Se forçar muito, dá pra dizer que o Henry, porque ele voltou pra RPG. Mas, nossa, é forçar muito a barra. Esse aqui, o equilíbrio foi perturbado por uma adaga que mata instantaneamente. Que é um item que a gente tem no Sobrevivendo ao Horror. Uma pedra preciosa, que foi clonada. Uma manopla invisível. Uma máscara imune a todos os elementos. Uma arma de fogo. Bom, vamos ser sinceros, né? Uma máscara do anfitrião, bonita demais. Agora essas aqui eu realmente tô na dúvida que eu não lembro de cabeça. Até porque, né, lembrar é só de cabeça. Mas, enfim. Vou deixar pra vocês aí nos comentários que essas aqui eu não sei mesmo. E o outro é... Esse aqui é interessante, porque esse aqui vai deixar bem claro. Uma fenda de sangue em uma festa. Literalmente o que aconteceu no Demônica Club. Uma criatura de morte no meio da floresta. Do que será que nós estamos falando, né? Não é como se não tivesse uma temporada inteira envolvendo isso. Um ocultista de energia no meio do Coliseu. Justíssimo. Um ritual de medo em uma guerra. Um objeto de conhecimento na base da ordem. Acho que é o que faz mais sentido. Por quê? O Kian usou um ritual de medo quando ele surgiu em Desconjuração, que não é uma guerra, mas tudo bem. O Kaiser usou um ritual de medo nessa batalha também. E o Kian usou Lâmina de Medo em Calamidade, na batalha, literalmente na Guerra do Coliseu, pra tentar finalizar a Agatha e finalizou o Boris. Criatura de morte é meio óbvio, né? Já falamos sobre isso. O objeto de conhecimento na base da ordem ou no meio do Coliseu
Se for no meio do Coliseu, tá falando do Diário de Deus, mas eu acho que não é sobre isso. Porque ele é mais de medo do que de conhecimento em si. Na base da ordem, pode ser. Porque o Joey tava com a máscara na base da ordem e eu acho que tinha alguma coisa. Ou, também pensando agora, pode ser um ocultista de energia na base da ordem. Porque faz todo sentido no Coliseu também, só que a Francisca Parker virou um anfitrião, né? Vou deixar essa pra vocês também. E eu vi algumas pessoas comentando, vou só dizer, cortar aqui outro assunto. Não teve nada sobre Francisca Parker no jogo do anfitrião, tá? Mas continuando. Fenda de sangue, é óbvio, né? O Demônica Club. E o do meio do Coliseu. Um ritual de medo pode ser. Um ocultista de energia é o meu palpite. Uma fenda de sangue, não. Objeto de conhecimento também, né? Porque temos as máscaras lá. Mas eu acho que daí. Pô, objeto de conhecimento pode ser em todos. Mas, enfim. Bom, temos aí coisas pra ainda acontecer, né? Eu acho que esse aqui é o mais provável de demonstrar ainda, né? Porque um insuportável de morte que voltou pra casa. E ainda temos que voltar pra Carpazinha, né? Mas enfim. Próximo detalhe. Esse aqui, qualquer pessoa pode abrir o wiki e ver, né? Mas, dado que já passou um pouco do hype da Hexatomb, é bom ressaltar pra quem ficou boiando. Então, aqui temos os pássaros que não foram apresentados. Deixei aqui os menininhos aqui do lado, mas enfim. Essa aqui é a grande Suellen, né? Que não é dos pássaros, né? Mas é da mesma equipe. A história dela é que ela é uma desgraçada. Que fazia tudo pelo prazer, hedonismo, né? E era rica e tal. Acho que você consegue pensar no estereótipo dela pela afeição e pela descrição, né? Faz as coisas pelo prazer, herdou a empresa de pet dos pais e gastou dinheiro com prazeres da vida. Aqui tem a coruja, que gostei, achei fofinha. Eu não lembro da história, pra ser sincero. O corvo, eu lembro que eu achei a história dele da hora, mas não lembro muito também. Lembro que ele gorfava lodo, se eu não me engane. Vai ficar na memória mesmo, porque... Enfim. Bom, o papagaio mais sem graça, ele participava da mesma equipe do Arpia. E aí os guri, é meio isso, ele é carioca. É isso. O melhor design é de longe do corvo. E essa é a equipe pássaros aí, ó. Agora, pra finalizar, série de pequenos detalhes do livro. Primeiro que antes da coroa de espinhos, Sino de Tenebres, a gente já tinha outra coroa de espinhos. Que nem necessariamente é uma coroa, né? Uma coroa colar ou pulseira feita com material que lembra espinho de sangue. Mas que você podia anular o dano de mental pra receber dano de sangue. E... não era legal, mas meio relevante, né? E vai ficar completamente ofuscado agora por causa do sino. E a gente também tem a máscara do Joey, que todo mundo achou muito paia, e é muito paia mesmo. Porque em vez de ter todas aquelas habilidades da hora do Joey, você recebe resistência ao conhecimento e uma ação de movimento de entrar na sombra, isso aí. E tipo, ao vestir a máscara, como assinar um acordo, pode ter as consequências, tipo, um negócio mó brabo, assim, pra você ganhar um poderzinho e ideia de resistência ao conhecimento. E conhecimento nem é um bagulho que dá tanto dano, tirando ele existir. E o anjo. Então, paia. Eles podiam fazer um arquivo secreto só sobre a cita das máscaras, né? Que nós não tem quase nada de como eles funcionam em sistema. E até de lore, a gente tem bem pouco deles. Esse aqui, que tava aqui do lado, é uma criatura que a gente não sabe o que é. Ela aparece só como ilustração no Sobrevivendo ao Horror. Só que eu acho ela muito braba. Porque, tipo, ela tem uns tentáculos, assim, que pode ser tipo, coisa etérea, assim, meio espiritual. Espiritual é meio forte, mas meio espectral. Tanto tentáculo de lodo. E a cabeça, né, meio decrépita. E os braços ao contrário. Por muito hype esse bicho. Eu queria muito uma ficha dele, saber o que é isso aqui. Mas nunca vai ter, né? Imagina lembrar que bicho é esse. Mas enfim, gosto muito dele. Quero ele. Faça um homebrew aí, por favor. Esse aqui é interessante. Não parece muito os braços do Deus do Medo aqui? E é justamente uma página sobre horror, sobre medo. Então, né, fica a dispensar. Aparece no Sobrevivendo ao Horror, página 82.
Pra finalizar, nessa querida imagem da Agatha, que por sinal é a minha imagem favorita da Agatha, eu acho ela muito bonita, a gente tem alguns detalhes. A gente tem uns tentáculos aqui em cima, né, que pode ser ilustrativo, essas máscaras também. Mas eu queria dar ênfase nesse rato aqui. Por que ele é um rato? Por que tem um rato na base da ordem na Agatha, na sala da Agatha? E por que o rabo dele é uma espiral? A Agatha testou o ritual de morte dele? Quem é esse rato? O que come? Onde está? Não causa problema? Não afina a membrana por estar aí? Ou justamente ele que ajuda a afinar a membrana? Não sei, me explique. Eu gostei do rato, eu quero conhecer o rato. É o pet da Agatha? Mas é isso. Esse foi o vídeo, gente. Tem muitos detalhes de ordem por aí. Então dá pra fazer bem mais vídeos sobre isso. E eu tô preparando uns vídeos legais. Ainda não terminei o vídeo do medo. Mas a gente vai chegar lá. Vamos ter mais vídeos interessantes por aí. Bom, o Miro tá... Quem quiser tá no vídeo do Kian, né? Tá fixado no vídeo da maior teoria sobre calamidade. Que é um vídeo muito bom, vamos lá ver também. Quem quiser entrar, né? E tem muita coisa vinda por aí. Semana que vem provavelmente já tem os arquivos secretos, né? Então... aguardem que teremos coisas interessantes ainda. Mas bye bye, obrigado por ter visto o vídeo até aqui. E é isso. Beijão. Até um próximo vídeo. Fui.